No princípio, eram só códigos. Depois, veio o caos. E do caos, nasceu a conexão. Esta é a saga dos mundos que uniram milhões, das guerras que definiram gerações e dos pixels que se tornaram caminhos entre almas. Antes do headshot, havia um clique. Antes da vitória, havia uma conexão. Esta é a história de balas virtuais que uniram milhões, criaram culturas e redefiniram a guerra, sem mesmo um único soldado real. Doom é o pai dos FPS. Definiu um gênero e foi inspiração para muitos outros depois dele. Foi em 1993, com seu modo Deathmatch por LAN, não era apenas um jogo, era um ritual. Jogadores descobriram que compartilhar uma tela dividida e gritar na cara do amigo após um tiro era mais viciante que qualquer droga. A era dos FPS multiplayer começara, com uma granada e um sorriso sádico. Mas foi em 1996, com seu filho, Quake, que eles lançaram um Terremoto, com gráficos 3D reais e conexão via Quake World. Ele transformou os PCs em portais para dimensões paralelas. Aqui os jogadores não eram mais humanos, eram demônios digitais, voando com lança-granada, se elevando no ar e duelando com railguns em mapas que desafiavam a física, com armas no cenário, armaduras, vidas, e aqui também nasceu o modo Capture the Flag. Quake 2 pegou a fórmula do Quake 1 e melhorou, trazendo armas, mapas, estilos de gameplays diferentes, e consolidou sua franquia com Quake 3 Arena, um jogo focado totalmente em multiplayer, que pegou tudo que o Quake tinha feito em 96 e aprimorou. Na ascensão das tribos, em 98, Half-Life era só um jogo de sobrevivência solitário, até alguém modificar tudo e criar Counter-Strike. Em 1999, surgiu um mod feito por fãs e se tornou a bíblia dos FPS táticos. De repente, era a frase mais icônica que alguém poderia ouvir. Enquanto isso, Halo Combat Evolved, em 2001, fez o impossível, trouxe o Deathmatch para os consoles, e com classe. Sua sequência, Halo 2, em 2004, inovou com o Xbox Live, transformando o Xbox Live Parties em novos bares digitais. Multiplayers deixaram de ser um modo e virou um estilo de vida. Halo era tão grande na sua campanha quanto no seu multiplayer, mas em segredo, em 2002, nasceu o Battlefield 1942. Ele revolucionou os FPS multiplayers ao introduzir um combate em larga escala, com foco em estratégia, veículos e mapas expansivos. Ambientado na Segunda Guerra Mundial, o jogo permitia até 64 jogadores se enfrentando em batalhas épicas em cenários históricos, como a Praia da Normandia e as Ilhas do Pacífico. A liberdade de usar tanques, navios, aviões, criando um senso de caos controlado e trabalho em equipe. Battlefield 2, em 2005, fez uma evolução a um cenário moderno, com conflitos fictícios entre Estados Unidos e China e a coalizão do Oriente Médio, introduzindo classes especializadas como assalto, médico, engenheiro e várias outras. Ele também inovou no sistema de ranking, onde o desempenho das partidas desbloqueava novas armas e equipamentos. Ele adicionou uma profundidade na progressão. Battlefield 1942 e Battlefield 2 são tão importantes para o cenário dos FPS multiplayers, mas não são tão lembrados hoje em dia. Apesar do BF2 e do CS terem alcançado a guerra moderna anteriormente, foi só em 2007, Call of Duty 4 Modern Warfare, que eles reescreveram as regras. O sistema de perks, que permitiam os jogadores terem mais possibilidades e diferença entre si, os killstreaks, que permitiam os jogadores serem recompensados por matar mais inimigos, podendo matar mais inimigos ainda com equipamentos mais poderosos, como o Vant, que revelava a posição dos inimigos, ataque aéreo, que poderia ser jogado em alguma área específica e matar vários jogadores, e o helicóptero, que ficava rodeando o mapa e matando vários inimigos por um período de tempo. De repente, COD virou um vício coletivo. Todo jogador queria dar prestígio, mesmo que isso significasse 10 dias de jogo. Também, em 2007, Team Fortress 2 zombou da seriedade do gênero com personagens caricatos. Ele é praticamente o primeiro hero shooter, disponibilizando para os jogadores escolherem diferentes estilos de jogo e de classes com personagens únicos que poderiam lançar granadas e serem mais pesados, com mais vida, personagens mais rápidos, que tinham menos vida, médicos e tanques com muita vida e lentos.
Também foi criado o modo Payload, era um modo de carga, onde um time deveria levar a carga até um ponto específico, enquanto outro time deveria impedir. A era de ouro dos FPS só havia começado. Além de fantástica, ainda era a era da diversidade, com muitos FPS de estilos e mecânicas diferentes uns dos outros. O Counter-Strike Global Offensive de 2012 não só reformulou a franquia, como também criou um ecossistema, com skins, apostas, torneios milionários. Ele transformou adolescentes em celebridades e o país em traders de facas virtuais. Rainbow Six Siege, em 2015, redefiniu os FPS táticos ao combater a tendência de jogos frenéticos e priorizar a estratégia, destruição ambiental e trabalho em equipe, diferenciando dos seus predecessores. Destiny 2014 tentou fundir o RPG, MMO e o FPS, tudo num jogo único, e apesar de não conseguir fazer isso no seu começo, hoje em dia ele se tornou um culto. Overwatch, em 2016, foi o ápice. Os heróis coloridos, habilidades ultrajantes e uma comunidade que alternava entre o amor e ódio da desenvolvedora fez com que os FPS se tornassem esporte, uma arte e um drama da realidade dos games. Na jornada atual da nossa história, houve uma revolução dos Battle Royales, mas somente dois são os que chamam a atenção. Apex Legends, em 2019, um hero shooter Battle Royale que definiu vários presets para o gênero. Trouxe inovações, como o sistema de ping, que virou referência em comunicação não verbal em jogos, poder reviver os aliados e uma gameplay única, com adrenalina e estratégia, graças ao seu sistema de personagens, que muda completamente a jogabilidade, podendo diversificar muito a estratégia de cada equipe e transformando o modo num verdadeiro caos. Call of Duty Warzone, em 2020, emergiu como o Battle Royale mais influente da história. Ele combinava a jogabilidade refinada da franquia Call of Duty com inovações que cativaram milhões de jogadores. Tinha seu sistema único de placas, opções de loadout, e o modo Gulag, onde o jogador poderia sobreviver e voltar ao jogo. E além disso, ele era gratuito e multiplataforma. O jogo rapidamente se tornou um fenômeno cultural, redefinindo as perspectivas para o gênero. Warzone ainda é um ecossistema que reflete a evolução dos jogos live service. Ele garantiu seu lugar na história dos games, mesmo com seus altos e baixos. Escape from Tarkov foi lançado em 2017, no seu acesso antecipado, no qual está até hoje. Ele é um FPS tático multiplayer que mistura elementos de RPG, Survival Horror, ambientado na cidade fictícia de Tarkov, na Rússia. O jogo é conhecido pelo seu realismo brutal, complexidade e tensão implacável, atraindo uma base de fãs dedicados que o consideram um dos desafios mais intensos do gênero. Escape from Tarkov foi o jogo que trouxe os jogos de extração para a moda do momento, e ainda tem muito a mostrar. Tarkov foi o último jogo que mudou alguma fórmula de multiplayer já estabelecida pelo gênero, mas ele não vai ser o último. Qual será o futuro do gênero multiplayer? Ainda não sabemos, mas o seu legado é gigantesco. Agora o jogo é a vida. E a pergunta não é qual o objetivo do jogo, ou qual o próximo jogo, mas quem seremos nele. Porque no fim o multiplayer nunca foi sobre vencer, foi sobre pertencer. Jogamos, perdemos, voltamos, porque no multiplayer a partida nunca termina. Quando a linha entre carne e código se desfaz, os jogos mudam, as armas se transmutam. Mas no cerne de todo FPS há um sniper invisível. Uma granada que repousa intocada e quieta. Com a certeza de que na próxima vida, seu trigger será puxado. E o alvo enfim cairá. Isso daqui não é sobre jogos, é sobre humanos.
Em busca da glória ou da fuga, encontrar um lar em mundos onde a morte é temporária. Mas a conexão é eterna. And together, we're going to make our mark on this galaxy.